Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios daquela lista preparatória que visa resgatar algumas habilidades que são prioritárias e que vão ajudar vocês a resolver algumas questões da AAP, agora referente ao terceiro bimestre, tá? Então, tanto nas aulas do Centro de Mídia, como algumas aulas dessa lista preparatória, o tema será funções, né? Que tem como base as aulas do Centro de Mídia e também o caderno Aprender Sempre, tá? Bom, nessa primeira parte eu vou fazer uma retomada geral das funções, certo? E aí com alguns exercícios nessa primeira parte. Eu vou fazer de uma ordem aleatória os exercícios, mais para dar uma dinâmica assim de sequência de exercícios. E por último, nós vamos fazer o último exercício da lista, que tem a ver com os sistemas lineares, que também vai cair na AP algumas questões envolvendo o sistema lineares, que geralmente estuda no segundo ano, mas começa lá no ensino fundamental, lá no ensino mais ou menos o sétimo ano, começa a resolver alguma coisa, mais profundamente no oitavo ano, tá? Bom, então vamos lá. Exercício 1. Entre os seguintes gráficos, aquele que representa adequadamente a função y7 elevado a x, tá lá os tipos de gráfico, né? São 5 tipos. O que você vai fazer? Isso é uma função exponencial. Então você vai verificar desses gráficos qual deles que representa uma função exponencial. Então dá uma verificada lá nas suas anotações, de repente você pode reassistir a parte da aula que fala sobre as funções exponenciais, para você poder ver qual gráfico que representa melhor a função exponencial, tá? Então tem só um gráfico que é de uma função exponencial. Bom, exercício 2. Em uma pesquisa, constatou-se que a população A de determinada bactéria cresce segundo a expressão A de T. Isso é uma nomenclatura de função, ou seja, para saber a quantidade de A que a população depende do T, 25 vezes 2 elevado a T, também uma função exponencial, certo? Onde T representa o tempo em horas para atingir uma população de 400 bactérias. Será necessário um tempo de, tá lá as alternativas, em horas, né? Então a gente tem que calcular o valor do T. Coloquei novamente aqui a função e o que nós vamos fazer? Como tem que saber o número de 400 bactérias, eu vou pegar essa função e fazer igual a 400 bactérias e tentar descobrir qual é o valor do T. Esse 25 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 400 dividido por 25. 400 dividido por 25 é igual a 16, ou seja, 2 elevado a t é igual a 16. Então, o que eu vou deixar para vocês terminarem o exercício? Tem algumas maneiras de se resolver esse valor do t. A primeira é você substituir as alternativas e tentar ver qual delas que dá igual a 16. Então, por exemplo, você pode fazer 2 elevado a 2, resolve, vê o valor. 2 elevado a 6, vê o valor. 2 elevado a 4, vê o valor e assim sucessivamente, tá? Outra maneira é tentar já fazer direto, que eu acho que alguns de vocês podem até conseguir fazer, que é fazer 2 elevado a que número que dá o 16, certo? E a última maneira é você pegar esse número 16 e decompor em fatores primos. O que significa decompor? Na potência, quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, resolve a potência. Nesse caso, eu tenho que fazer o processo inverso, que é o quê? O que é o inverso de multiplicar? É dividir, é pegar o 16 e dividir o número de vezes. O número de vezes que eu conseguir dividir por 2, porque ali está 2 elevado a t, vai ser o expoente que eu vou colocar no valor do t e, consequentemente, a resposta
para o valor do t. Então pega 16, divide por 2, vai dividindo até chegar no 1 e ver o número de vezes que você consegue fazer. E aí é assim que a gente resolve uma equação exponencial, no caso aí, tá? Bom, o exercício 3 caiu na AP e aí está pedindo o seguinte, ó, o gráfico que representa a função tá lá, né? O gráfico é uma função trigonométrica e a gente precisa saber qual delas que é o gráfico, né? Você pode substituir também as funções aí no aplicativo, tentar ver qual delas que aparece mais com o que você está vendo aí na tela, mas eu vou fazer da maneira usando os conceitos que a gente viu da aula anterior. Primeira coisa, que tipo de gráfico que é? Uma função seno ou uma função cosseno? Pelo que a gente fez na aula anterior, a gente percebe que o gráfico da função seno ela começa subindo em relação ao eixo de x e o gráfico da função cosseno começa descendo, tá? Se você quiser, você pode até jogar no aplicativo novamente ou ver nas anotações que você fez da aula anterior para ver esse comportamento. A função seno geralmente ela começa subindo. Dito isso, a gente vê que não pode ser nem alternativa B e nem alternativa D. Por quê? Porque o gráfico da função cosseno começa descendo e a do seno começa subindo em relação ao eixo DY. Isso é uma coisa importante de verificar, tá? Outra coisa importante também, você pode até substituir aí no aplicativo se você quiser, para dar uma relembrada, né? No caso do número que está multiplicando uma função trigonométrica, no caso da alternativa C. A alternativa C eu tenho o quê? 2 seno de x. Esse 2 a gente fala que é a amplitude da função, no caso trigonométrica. Então esse 2 faria a função variar de 2 até 2 positivo e 2 negativo, onde o eixo de x vai fazer como se fosse um nível de equilíbrio, que seria onde as duas ondas se encontram aí, né, da função trigonométrica. Então a gente percebe que no gráfico ela está oscilando de um positivo para um negativo, é uma característica da função. E aí o 2 pode até fazer 2 seno de x aí, igual a gente fez na aula anterior, para você ver essa característica. Ele vai até o 2 positivo e desce até o 2 negativo. Esse 2 que está multiplicando a função vai ter essa característica. Por exemplo, fosse 3 e até 3 positivo, 3 negativo e assim sucessivamente. Dito isso, não pode ser esta também, tá? Depois dá uma verificada aí no aplicativo, caso você tenha dúvida. E aí sobrou duas alternativas que teoricamente pode ser qualquer uma delas. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou marcar um ponto nesse gráfico, que é o ponto de início aí, né, que a gente fala da origem também, que é onde encontra os dois eixos do plano cartesiano. A gente percebe que quando o x for zero, o y também é zero, ou seja, o domínio é zero, que é os valores do x, a imagem, que é a resposta que eu tenho quando eu substituo um domínio qualquer, é zero também, tá? Então, o que eu vou fazer? Com as funções que sobrou, no lugar do x eu vou colocar zero, resolver, aí você pode usar a calculadora se você quiser resolver, ou pegar as anotações que a gente fez daquelas tabelas que nós construímos, tanto do seno quanto cosseno, para fazer o esboço do gráfico, não é? Então, você pode fazer isso e substituir os valores. Então, a primeira função é seno de 2x. No lugar do x eu coloquei o zero, então fica 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. E aí você vê lá naquela tabela, seno de 0, quanto que dá, tá? E a segunda alternativa que sobrou, no caso aí, é a mesma coisa. Coloquei a função lá, então vai ficar seno de 0, vai dar um número, e aí você vai somar esse número com 2. E aí você vai ver os resultados dessas duas substituições. Qual vai ser a alternativa correta? Aquela que você obter a resposta zero, porque a gente percebeu que o valor aí quando substituir x igual a zero, a resposta que a gente vai ter é zero também, tá? Então fica aí essa para vocês terminarem. Exercício 4, um exercício da ETEC. Suponha que um terreno retangular de área 4.225 km² será delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 km a sua largura x, uma equação que permite determinar
essa largura x aí está lá as alternativas, a palavra excede quer dizer passa, né? Passou, aumentou, alguma coisa assim, tá? Então eu coloquei mais ou menos o desenho aqui e vou colocar as medidas. A largura eu vou chamar de x e o comprimento vai ser o número da largura mais o 100, né? Porque ele falou que excede. Por exemplo, se a largura for 10, se a base, né, o comprimento excede em 10, então ficaria 110, não é isso? Então as medidas seriam x da largura e o comprimento x mais 100. Tudo bem? Que excede, né? Eu tenho que somar. Aí o que ele quer que faça? Nem quer que calcule o valor do x, ele nem quer que calcule. Ele só quer que escreva uma equação, no caso a equação do segundo grau, todas aí estão do segundo grau, que descreva esta situação problema. Para calcular a área, porque é um exercício de área, por que eu sei que é área? Está lá, quilômetros quadrados, né? Para calcular a área, basta fazer a multiplicação de base vezes altura. Ou seja, eu vou só colocar da maneira mais adequada para o exercício, eu vou colocar o x primeiro e depois o x mais 100. Isso vai ser igual ao tamanho do terreno, que é 4.225. Então, vai ficar assim, né? X que multiplica x mais 100 igual ao número 4.225, que é o tamanho do terreno aí, no caso, quilômetros quadrados. Então, aí o que a gente vai fazer? Vai aplicar a propriedade distributiva, onde vai fazer x que multiplica x e x que multiplica 100 positivo. Vai dar o x por x, aí dá uma verificada quanto que dá, e x vezes 100 dá uma verificada. Creio que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer essa parte. E aí vai ficar igual a área. Quando a gente perceber as alternativas, a gente vai perceber que todos os valores estão igual a zero, que é o que a gente faz para calcular o que a gente chama de raiz de no caso de uma equação do segundo grau, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa. Então, depois que você fazer a multiplicação, você vai estar igual à área, que é 4.225. Essa área você vai ter que jogar antes da igualdade. Ou seja, se está positivo, o contrário de estar positivo é negativo, não é isso? Então, você vai jogar esse 4.225 para a igualdade. Obviamente, não vai ficar nada do outro lado após a igualdade. Nada é zero, não é isso? E aí você vai chegar numa equação que descreve essa situação problema. Não precisa resolver, não precisa fazer nada, só escrever a equação, tá? Exercício 5. A AP 2021 caiu do segundo ano, tá? Do segundo ano do ensino médio. Um grupo de biólogos analisou a altura das marés em uma determinada região litorânea. Após algumas análises, eles concluíram que a altura da maré em relação ao nível do mar, que está representado pelo eixo de x, oscilou de acordo com a relação f de x 2,2 menos 1,7 seno de x. Esta é uma função trigonométrica, tá? Com zero, ali a gente lê em uma situação de intervalo, né? O x ele começa no 0, termina no 2. Então pode ser 0, 1 e 2, certo? Então os valores para x são esses. Nesta relação, f de x representa a altura da maré, medida em metros, e x representa o tempo decorrido de observação, medindo em horas. De acordo com esta relação, qual foi a altura máxima em metros atingida pela maré em relação ao nível do mar durante esse período de observação? Bom, é uma questãozinha um pouco mais difícil do que as outras, mas não é impossível de resolver. Tem aí as alternativas. E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Coloquei a função aqui novamente. E esse valor de seno, a única coisa que a gente vai ter que se preocupar é com isso daqui, né? Com a oscilação que ele tem, no caso que a gente viu da criação das funções trigonométricas, daquela relação fundamental do seno, que vai oscilando, igual a gente viu no ciclo trigonométrico, de 1 positivo para 1 negativo, obviamente passando pelo zero. Então a gente percebe que a oscilação é essa. Então eu já coloquei os valores aí,
E a gente só tem que se preocupar com isso, qual é a variação do seno ou do cosseno, não é? Como tem o menos ali na frente do 1,7, significa o seguinte, significa que ela é oposta à função seno, certo? É o contrário, ou seja, se a função seno, a função seno fundamental, ela vai oscilar como ponto máximo menos 1, e o ponto mínimo, perdão, ponto máximo 1 positivo e o ponto mínimo menos 1, a função oposta a seno vai ser o contrário. O que significa o contrário? Que o valor mínimo será em 1 positivo e o valor máximo será em 1 negativo. Vai ser o contrário, não é isso? Por isso que eu coloquei esse traço e coloquei o menos 1 em cima e um 1 embaixo, que ela será o contrário, o oposto à função seno, que a gente fez o gráfico na aula anterior, tá? Então, para a gente calcular o maior valor desta função, nós vamos ter que usar o menos 1, que na função seno é o menor valor, no caso da função menos seno, né, que é o contrário, vai ser o maior valor. Então, eu já deixei indicado aqui o cálculo para vocês poderem fazer. Lembrando que tem que resolver primeiro a multiplicação para depois fazer a soma, não é? E esse menos 1,7 que multiplica por menos 1 vai ter um valor positivo, não é isso? Então aí você multiplica, faz a soma dos dois resultados e aí você vai encontrar o valor máximo para esta função trigonométrica. Caso você ache muito difícil, você pode pegar esta função e substituir lá no aplicativo e ver qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo que ela tem. E na alternativa você tem que marcar o valor máximo, aí foi o que ele pediu, tá bom? Próximo, eu vou fazer alternado alguns exercícios, fazer o exercício 7, que é do Enem de 2017, tá? E aí para ficar mais didático aí para a gente fazer uma sequência de exercícios que não vai variar muito os temas. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo de tempo, intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Então tem lá alguns trechos de aceleração, ou seja, a velocidade aumentou, desaceleração, a velocidade diminuiu, e tempos de constância. O que significa uma velocidade constante? Que ela não mudou, né? Ela está igual, certo? E aí o que acontece? Tem algumas oscilações e a variação do tempo é de 0 a 10 minutos. Bom, vamos ver o que ele pede aqui, ó. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel, ou seja, parado, ao longo do intervalo de tempo total analisado? Tem lá as alternativas. Bom, tem que ficar muito atento, né? O pessoal teve alguns, apesar de ser uma questão fácil, alguns tiveram dificuldade de fazer a interpretação do gráfico. Por quê? Eu selecionei alguns pedaços desse gráfico que pode dar a impressão que no caso, o veículo que está aí sendo analisado na velocidade, que é um gráfico de evolução, que é chamado esse daí, né? Ele está representando alguns trechos. Esses trechos que estão em linha reta são parados. Eu destaquei o principal deles, que vai ser o de baixo, o último. Por quê? Porque este é o único que representa a velocidade igual a zero. Os outros dois que estão destacados em azul, eles têm uma velocidade constante, mas não é igual a zero. Por quê? Você vai perceber que no eixo onde está representada a velocidade, ele está acima do zero. Significa o quê? Que esses trechos estão azul, ele ficou um período com uma velocidade constante. Por exemplo, 30 km por hora. Então ele andou 1 minuto a 30 km por hora, por exemplo, né? E o outro trecho em azul que está destacado, sei lá, vai 40 km por hora. Então ele ficou um período numa velocidade constante. O único trecho que ele ficou parado é onde a velocidade é zero,
que aí é onde o eixo do X aí está representado entre 6 e 8. Se você projetar esses dois valores no eixo de Y, você vai perceber que a velocidade é igual a zero. E os trechos que estão em azul não é uma velocidade constante, tá? Então é só ver o período de tempo e marcar lá a alternativa. Bom, aí mudei um pouquinho o tema aqui, são uns temas variados aí que a gente tem na lista. O último exercício é sobre sistemas lineares. E aí a gente vai fazer esse exercício que caiu na AP de 2021, só que também do segundo ano. Os 48 funcionários de uma empresa resolveram fazer uma confraternização em uma lanchonete que possuía 15 mesas. Essas mesas eram obrigatoriamente de 2 assentos, 2 cadeiras, ou de 4 assentos, 4 cadeiras. Quando o garçom começou a servi-los, percebeu que todos esses funcionários estavam assentados, ou seja, são 48 funcionários, obviamente 48 cadeiras que tem no total. E não sobraram assentos vazios. Quantas mesas de 4 assentos havia nessa lanchonete? Então, uma situação, um problema aí adaptada para a situação de sistema. Nós temos dois valores variáveis aí, que seria o número de mesas que tem 2 cadeiras e 4 cadeiras. Então, nós vamos criar as equações. A primeira equação que nós vamos criar vai ser a relação entre o número de mesas e cadeiras. Eu vou o número de mesas primeiro. Eu vou chamar as mesas de x e y, que são dois valores que a gente tem. Ou seja, tem duas mesas com 2 cadeiras. Não, tem mesas com 2 cadeiras e mesa com 4 cadeiras. Então, chamando de x e y, se eu somar, vai ser o número total de mesas, que ele falou que é igual a 15. Então, eu coloquei x mais y igual a 15. O x eu vou colocar representando a mesa como 2 cadeiras, ou seja, ficaria 2 vezes, né? 2x. E o y seria o número de 4 cadeiras, ou seja, 4y. Isso vai ser igual a quê? Ao número de funcionários, que é o número de cadeiras também, certo? Então, eu tenho lá 2x mais 4y igual a 48, que é o número de funcionários que participaram dessa festa, partindo do princípio que ninguém ficou em pé ou desse tipo de coisa, tá? Bom, eu vou usar o método chamado método da substituição. Nós fizemos também a resolução de um dos exercícios da AP do segundo bimestre nesse terceiro bimestre também. Então, nós vamos usar esse método. O que nós vamos fazer? Como precisa calcular o y, então eu vou isolar o x na primeira equação e substituir essa informação na equação de baixo. Então, x mais y é igual a 15. Quanto vale o x? Esse y está somando, passa subtraindo. Então, o x, dependendo do valor do y, vai ser 15 menos y, né? Então, equação normal. Aí, o que eu vou fazer? Vou substituir essa informação na parte de baixo, na equação de baixo aqui, né? E aí, aplicando a propriedade distributiva, a gente resolve o cálculo, que é o quê? 2 vezes 15 dá 30, não é isso? E 2 vezes menos y dá menos 2y. Aí você vai tentar resolver esses valores aqui. Eu deixei indicado essa parte para vocês poderem seguir a partir daí e tentar calcular o valor do y. Aí ele só pede, no caso, a quantidade de mesas que tem 4 cadeiras, não é? Então, resolvendo assim pela equação, a gente consegue fazer 2 vezes 15 dá 30 e 2 vezes menos 2 vezes menos y dá menos 2y. O que você vai fazer? Vai juntar o y com y, devo 2, pago 4, quanto que sobra. Esse 30 você vai jogar para o outro lado e vai tentar descobrir qual é o valor do y, resolvendo equações aí do primeiro grau, não é? Com 2 letras a gente não consegue fazer, mas com uma letra fica tranquilo de fazer. Então vou deixar para vocês seguirem a partir daí para treinar a resolução de sistemas lineares, tá? Então é isso para a aula de hoje. Teve uma quantidade de exercícios grandes, porque a gente não tem muito tempo para se preparar para a AP. O prazo se encerra na semana que vem, na outra semana, dia 4. Foi aumentado um pouquinho o prazo, então aí dá para a gente se preparar melhor, mas não tem muito tempo, então por isso que ficou um pouco sobrecarregado o número de exercícios. Também tem que fazer as aulas do Centro de Mídia, que vai na base para resolver a AP, tá bom?
Um abraço a todos, até!